Olá, meus amigos do Dev Initiative. Estamos de volta aqui com mais conteúdo para o canal, que é o início de uma nova série bacana, que eu acho que é bacana, pelo menos eu estou montando aqui esse conteúdo e estou me divertindo porque eu estou usando esse conteúdo aqui para os meu próprio estudo. Mas a ideia aqui nessa nova série é a gente revisitar alguns algoritmos clássicos que eu acho que todo desenvolvedor deveria conhecer. E nós vamos começar nessa série aqui, lógico, usando o Java, falando de 5 algoritmos para ordenação ou sorting. E a gente mostrar na prática, mostrar como é que implementa o código ali. Vou usar TDD, vou usar teste ali para mostrar a diferença de performance entre um algoritmo e outro fazendo a mesma coisa. E a ideia é que a gente brincar aqui, entender e junto com a matéria no blog ali no Dev Initiative ter um ponto de referência ali se você precisar consultar algum dia esse tipo de conteúdo, esse tipo de algoritmo. Então, bora lá brincar de codar? Então, vamos lá, pessoal. Vamos pegar aqui para a gente começar essa brincadeira aqui dos os algoritmos, né? Vamos olhar aqui para criei aqui um projetinho no IntelliJ, então que vamos ver aqui, view, appearance, presentation mode, só pra gente ver aqui. Vim aqui, new, criei um novo projeto, projeto Maven. Eu já estou usando o Java 19 aqui na minha máquina, tá? Para quem quiser ver aqui, vamos colocar aqui, ó, terminal aqui, só para vocês verem aqui. Vamos aumentar a letrinha desse terminal aqui, não, só para, não precisa nem aumentar, só para a gente ver aqui, ó. É Java 19, já está instalado aqui na minha máquina. Configurei os plugins aqui do Surfire, do FileSafe e do Jacoco, porque eu uso para validar aqui minha qualidade de código aqui o Sonar. É um vídeo até anterior, se vocês verem aí. E eu coloquei aqui o JUnit 5 com a Jupyter API 591 e a Engine para a gente usar testes, porque como eu falei assim, vamos brincar via TDD, né? Vamos começar pelo teste e a gente faz o código, testa, faz o código, testa, faz o código. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou sair aqui do Presentation Mode só para ficar mais fácil de navegar aqui no projeto. Vamos lá. Montou o projetinho aqui, está funcionando aqui. A gente tem um main aqui, a gente não precisa dessa classe aqui. Vamos criar uma classe aqui. Nós vamos falar de algoritmos de sorting, então vamos criar uma classe aqui. Eu vou dar o nome dela de sorting. Beleza? Então, class sorting. Esse main aqui a gente pode apagar, a gente não precisa dele. A gente não vai usar, ele veio porque foi na hora de eu criar o projeto. Joia. Como eu falei, a gente vai começar pelo teste. Então vamos criar aqui o nosso package aqui. O nosso package. Cadê aqui? Vamos lá. org.example. Já vou aumentar aqui. org.example. Dentro do package, vamos criar a classe sorting test. Legal, criamos duas classes, uma classe de teste e a classe principal. E eu vou entrar aqui, né? Vamos começar aqui a implementação do nosso código via esta via classe principal aqui de teste. Aqui que nós vamos começar a brincar aqui, então como eu falei, vamos fazer TDD e tudo mais. Então nossa ideia aqui é algoritmos de ordenação. Vamos supor que a gente tem uma lista aqui para ordenar. Então vamos criar aqui uma lista de inteiros. Aqui vamos falar assim, lista ordenada. Vamos chamar de lista ordenada. Essa lista ordenada, ela é... Vamos criar aqui uma sequencinha aqui. Sei lá, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Joia. Perfeito.
Vamos supor que a gente queira pegar uma lista bagunçada, esta lista aqui bagunçada, e a gente quer que a gente ordene aqui este cara aqui. Lembre-se, a gente está começando pelo teste. Então nós vamos começar aqui por quem? Pelo nosso primeiro algoritmo de testes aqui do que a gente quer testar aqui. A gente quer validar a hipótese, validar como ele funciona e tudo mais. Então nós vamos para cima do bubble. Então vamos lá. Que cara que a gente vai criar aqui? Então vamos criar aqui um método void. Vamos colocar aqui, dá um nome bonitinho aqui, ordena usando bubble. Bubble, como é que escreve bubble? 2B, bubble. Este aqui é o nosso método. Então, joia. Este cara aqui é um arroba teste. Beleza, a gente colocou aqui. Aqui eu vou mostrar um ponto interessante, tá? Como a gente vai comparar arrays, mas depois a gente fala aqui do array. Então vamos lá, primeira coisa aqui, vamos lá. A gente vai usar o algoritmo, a gente precisa de uma lista desordenada. Então vamos pegar esta lista aqui, vamos chamar ela de desordenada. Então essa é a nossa lista bagunçada, vamos trocar ela aqui, sei lá, 25, 21, 22, 24, 23, 27 e 26. 27, 26. Ótimo. Então, a gente quer pegar essa lista e que ela fique igual a esta lista aqui, que ela fique ordenada. Então, a gente precisa aplicar um algoritmo de ordenação. Lembre-se, quando você começa pelo TDD, a gente começa pelo teste. Então a classe final não tem um método. Então vamos imaginar que a gente está usando a classe de sorting aqui, o sorting, ponto. Vamos chamar de bubble sort o método. O que esse método precisa receber? Ele precisa receber, opa, portuguesão aqui, ó, a lista desordenada. A lista desordenada. E ele vai ordenar essa lista. Olha, o método bubble sort não passa. Lembre-se, TDD. Tu começa com o teste quebrando. Vamos construir o teste. O que mais que a gente pode construir aqui? Agora a gente precisa comparar esse teste. Aqui eu vou usar uma maracutaia, que eu gosto de usar aqui do JUnit, que é importar o assert de maneira estática. Então eu vou dar aqui import static. Aí é o org.junit.jupyter .api. Eu já tinha colocado .api, mas aí aqui a gente vai procurar o aqui, ó, já veio aqui na primeira opção o assertions. Agora eu vou usar o assert de arrays. Assert array equals, garoto. Vamos usar o assert array equals aqui. Que esse aqui é a nossa maracutaia aqui. Então vamos parar para pensar aqui. Então, se a gente for executar aqui, então vamos lá. Assert array equals. A gente tem que passar o que é o esperado, o que é o atual. Então, a gente vai passar a lista ordenada, é o que é esperado. A gente vai passar a lista desordenada, o que é o esperado. E a gente pode colocar uma mensagem de supplier caso não funcione, que a gente fala assim, cara, a lista está desordenada. Joia. Esse aqui é um teste simples. Eu vou ver se essa lista, depois de eu passar por um algoritmo de ordenação, ele coloca aqui. Então vamos dar um play nesse cara só para você ver. Olha só. Vai quebrar. Ó. Pá. Por quê? Primeira coisa aqui, ó. Esse teste não está funcionando porque eu não tenho este método no meu sorting. Então vamos entrar lá. Vamos vir aqui agora no sorting.java e vamos começar a criar no nosso código aqui o bubble sort. Então,
primeira coisa aqui é, a gente não precisa mais. Opa! Deu uma pulada aqui, voltamos aqui. A gente não precisa aqui do cPublic aqui. A gente vai deixar só como class sorting, porque a gente está usando ali como coisa. Vamos criar um construtor privado aqui para classe sorting, porque como ela vai ser uma classe que você usada como utilitário, ela não precisa de tudo isso. Então, joia. Agora a gente tem que criar o bubble sort. Então, public static void bubble, foi esse nome que a gente deu no teste lá, certo? Sort, que ele recebe uma lista de inteiros. Vamos trabalhar com lista de inteiros. Vou chamar aqui de lista ordenar. Olha só que interessante. Opa! Criei um método. Agora, meu código aqui, se eu for executar o teste, ele não vai quebrar mais, porque, tá vendo? Ó, este problema eu resolvi. Então, vamos rodar. Play. Oh, o teste não passa. Por quê? A lista está desordenada. Tá vendo? Era esperado que o primeiro item da lista fosse 21 e o primeiro item da lista é 25. Está desordenada. Então agora a gente vai aplicar o algoritmo de bubble sort para ordenar essa lista aqui. Então vamos lá, vamos falar agora do algoritmo em si. Tá? O algoritmo de bubble sort, acho que foi um dos primeiros algoritmos que você aprende em faculdade, quando você está na escolinha ali, está aprendendo a programar e está colocando. Ele é um algoritmo que é legal a gente saber como ele funciona, mas ele é um algoritmo, por exemplo, para este quantidade de dados que a gente tem, esse array de dados pequeno que a gente tem, um exemplo de dados pequeno, ele vai funcionar bem. Só que quando a gente joga um grande volume de dados e precisa ordenar muita coisa, ele não funciona bem. Porque qual é o conceito dele? Você vai pegar todos os itens e navegar por todos. Então você pega o primeiro item, navega por todos os itens da lista e fala assim: ele é maior que tal e tal, troca de lugar. Se ele é maior, troca de lugar. Se ele é maior, troca de lugar, troca de lugar, troca de lugar. Passou para o segundo item, você já resolveu o primeiro. Você vai fazer a mesma coisa com todos os itens daquele. Então você vai passar N vezes, na verdade N-1 vezes, em todos os itens da lista para poder criar este algoritmo de ordenação. E aí o que acontece em relação a isso? Você passa a ter um algoritmo que ele consome muita memória, muito tempo e muita performance. Tanto que tem alguns exercícios de hacker rank da vida, CodeSign, essas coisas que se você implementar com Bubble, ele passa nos primeiros testes, mas ele não passa nos testes quando ele tem um maior volume de unidades para testar. E como é que a gente brinca com esse cara aqui? Então vamos brincar aqui. Então, como é que você faz? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é andar por toda a lista. Então, eu vou usar o bom e velho for. Então, int igual a 0. Aí eu vou pegar aqui e falar assim, ó, i ele é menor que a lista ordenar ponto o tamanho da lista menos 1. Esse é o truque, tá? Porque eu não preciso passar pelo último. Eu sempre vou até o penúltimo. Eu não preciso passar pelo último item da lista, porque o último item da lista não tem ninguém para frente dele para você validar. Então você começa do primeiro e vai até o penúltimo. E aí eu incremento o i. Bom e velho tradicional. Opa! Olha o erro aqui, ó, tá vendo? Incrementei ele aqui. Joia! Agora aqui, qual é o X da questão? Eu comecei a andar na lista, então eu estou no primeiro item. Agora eu preciso comparar ele com todos os outros itens abaixo que continuam na lista. É aí que entra o segundo for. Eu vou precisar andar nos itens abaixo. Então eu vou implementar aqui um segundo item, um segundo for, que também pode começar em 0. Não tem o problema dele começar em 0. Só que o J ele vai ser menor que a lista
o lista ordenar, o tamanho da lista ordenar. Aí vem o truquinho daqui. Menos o índice que você já está validando, menos 1. É sempre 1 a menos. J mais. Subiu o J. Joia. Qual é a mágica aqui agora? Então eu estou andando na minha lista, eu vou andar. Eu pego o primeiro item, depois aí eu vou andar a partir segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e vou andando. Joia. Aí eu tenho que fazer o comparativo para ir andando. Legal. Entrei na lista. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso procurar o item J da minha lista. Eu poderia começar pelo I, tá? Cada um tem uma implementação aqui. Existem N jeitos de implementar. O item J, ou seja, o próximo item da lista, ele é maior que o item J mais 1. Aí eu vou pegar o segundo item. Lembre-se, estou começando do zero. Eu começo do zero, vou para o zero. Eu sempre começo comparando a partir do zero. Aí eu vou começar a abrir esse cara aqui. Se for, eu vou criar um inteiro aqui chamado troca, só para receber o valor do lista ordenar de J. Após isso, eu faço o... Lembre-se, é maior, eu vou trocar. Então, lista ordenar de J, ele vai receber o lista ordenar de J mais 1. Opa! Ideia ajudar eu aí, velho. J mais 1. Vou deixar junto aqui para ficar mais visualmente mais bonito. Joia. E aí, por último, o lista ordenar de J mais 1, ele recebe aquele carinha que eu guardei. Troca. Troquei de lugar. Entendeu? Tecnicamente, é só isso. Acabou. Entendeu? O algoritmo de Bubble está pronto. Ah, será que isso daqui funciona? Vamos testar aqui, ó. Vamos rodar o teste. Olha aí, verdinho. Então significa que eu consegui pegar a lista. Então vamos voltar o nosso código aqui para o sorting teste. Então significa que eu peguei essa lista bagunçada e ele foi lá, falou assim, item 25. Aí ele entrou no segundo, ele falou assim, putz, 25 maior que 21? Troca. Depois ele olha, 25 maior que 22? Troca, troca. Aí depois ele volta até ele estar com todos os itens posicionados. E por que esse algoritmo ele não tem, ele é considerado um algoritmo de baixa performance? Porque, por exemplo, vamos supor que na segunda ou terceira passagem disso daqui, toda a lista já esteja ordenada. Ele vai continuar seguindo até o final para colocar. E se você tiver muitos dados, esse for é gigantesco. Imagina um for de 1 milhão de itens, 2 milhões de itens. Isso aqui não tem performance. Isso aqui vira ladrão de memória na JVM e você morre ali com o seu código. Mas existem outras maneiras de implementar que são mais rápidas. Vamos ver o próximo modelo de implementação? Então vamos lá, gente. Essa brincadeirinha que a gente está fazendo aqui de algoritmos. Eu tenho um artiguinho aqui que eu vou estar publicando no momento. Ele está em preview aqui, mas quando esse vídeo estiver no ar, ele já vai estar publicado lá, que a gente está seguindo. Então, próximo algoritmo. A gente entendeu o Bubble aqui, certo? Eu tenho uma explicaçãozinha aqui. O próximo algoritmo que a gente vai olhar é o algoritmo de insertion. O algoritmo de insertion, ele tem uma. Vamos lá. Alguém pensou, falou assim: putz, esse cara não tem performance. Eu preciso de algo que tenha um pouco mais de performance. Então, quem eu começo a entrar nessa brincadeira aqui? O algoritmo de insertion. O algoritmo de insertion, a ideia básica dele é o que? Eu vou tirar um item da lista
e vou, em vez de eu passar N vezes para a lista, esse item em separado eu olho assim, cara, onde é que é o lugar dele na lista? Opa, ele é menor que esse aqui, menor. Opa, o lugar dele é aqui. Coloco ele aqui, pego o próximo item da lista, vou procurando, até eu encontrar e colocar todos os caras no lugar. Então, esse cara aqui, ele performa muito mais rápido que um Bubble. Mas a pegadinha dele que eu coloco aqui, cara, se você tiver em uma lista gigantemente desordenada ou completamente desordenada, esse cara dispara em consumo de recurso. E isso aqui ele pode ser um problemático para nós. Tá? Então ele é para listas de tamanho médio e que estejam semi-desordenadas. Tá, vamos lá, vamos brincar, vamos implementar. Então voltemos ao TDD aqui. Então, aqui a gente já resolveu. Olha aí, temos o nosso teste marotinho aqui, falando assim, cara, ó, temos um bubble aqui rodando e que ele leva 28 milissegundos para poder resolver esta lista aqui. Então vamos criar o próximo teste aqui. Vamos ser marotão aqui. Vamos criar agora o algoritmo de insertion. Vamos na mesma brincadeira. Vamos lá. Vamos aqui. Void. Ordena usando insertion. Então, ordena usando insertion. Aí agora a gente vai colocar esse cara aqui. Abre e fecha parênteses. Então, vamos lá. Joia. Então, agora a gente vai olhar aqui. Mesma coisa. Vou copiar a lista daqui. Vou copiar minha lista daqui. Porque, cara, eu vou ordenar esse mesmo carinha aqui. Só para vocês verem. Só que agora eu vou usar aqui, ó. Vamos lá. Sorting. Eu vou criar aqui o insertion. Insertion sort. Esse cara não tem. E ele passa também a lista desordenada. E eu espero que receba. Ele já vai quebrar, porque a gente sabe que ele vai quebrar aqui. Já vai pular. E a mesma coisa aqui, ó. Vou até copiar dessa linha aqui, ó. É o mesmo teste. É o mesmo teste. Joia. Eu não tenho esse cara aqui. Então, vamos criar um método lá. Ó. Já mandei criar um método no código Z. A IDE é meu favor. Aqui e vamos colocar. Então, vamos ao conceito aqui. Lembra que eu falei para vocês, né? O insertion, eu tenho que destacar um cara lá. Mas, mesmo para destacar alguém no meio da lista toda, eu preciso andar pela lista toda pelo menos uma vez. Então, eu vou ter que começar da mesma forma com for. Só que tem uma diferença aqui. Eu já não começo ele mais do zero. Por quê? Porque eu vou separar o primeiro item. E aí eu vou começar a comparar ele. Então eu começo a partir do primeiro item. Aqui eu posso verdade, i menor que lista desordenada.length. Aqui eu não tenho o problema do tamanho porque eu posso ir até o último. E eu já incremento o i para entrar na conversa aqui da função. Joia. Agora aqui começa a mágica. Eu vou criar um índice j que ele vai ser, lembre-se, como eu vou executar esse for, ele sempre vai ter que estar, lembra que eu vou reservar um carinha para trás? Então ele vai ser o i menos 1. Sempre volta um item. E aí eu falo assim, ó, quem é o próximo elemento? Porque eu vou começar ele de um elemento para trás, mas o cara que eu vou reservar eu vou chamar de próximo elemento. Quem é o próximo elemento? Tinha um filme, não tinha? Próximo elemento. Lista desordenada. Aqui poderia ser lista ordenar, por exemplo, do nome, como a gente fez o cara aqui de cima. Então vamos arrumar aqui para ficar bonitinho. Ordenar. Aí agora aqui, ó. Um refactoring aqui.
ele recebe da posição I. Então nós temos o elemento reservado. Ótimo. Eu já sei que o J está um para trás. Aqui dentro eu não preciso mais usar um for, porque eu não vou precisar andar para todo mundo. Eu vou usar, neste caso aqui, um while, porque eu vou ter que andar na estrutura para o seguinte. Enquanto o J for maior ou igual a zero, e aí começam as pegadinhas do mal. O lista ordenar na posição J for maior que o próximo elemento, ou seja, maior que o elemento reservado ali na conta, o que a gente faz? Então, se o J é maior que zero, maior ou igual que zero, ou seja, eu tenho uma lista ainda para andar. O lista ordinário de J, naquela posição J, ele é maior que o próximo elemento. Eita! Aqui, próximo elemento. Ele for maior, então significa que eu preciso fazer a troca desses caras de posição. Lembre-se que o elemento da posição I, ele já está reservado. Eu não preciso, porque eu já reservei uma posição depois. Então, o lista ordenar na posição, aí eu pego J mais 1. Lembre-se, eu voltei um para trás no J aqui em cima. Na posição J mais 1, ele vai receber o lista ordinar de J, porque eu já sei que ele é maior que o próximo elemento. Eu reservei o próximo elemento. Aí eu não posso esquecer de uma mágica aqui. Eu preciso fazer o J receber ele mesmo menos 1. Podia ser um J menos menos aqui também, tá? Dá na mesma coisa. Aqui tem uma parte importante dentro desse for. Aqui eu resolvi o while. Existe só uma perninha fora aqui dentro do for que eu ainda vou precisar fazer, que é, depois que eu terminei isso aqui, o lista ordinar de J mais 1, ele recebe o próximo elemento. E em teoria, eu deveria, quer ver, resolver lá. Primeira coisa, só para a gente provar nossa teoria, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui antes da gente testar esse código todo. Eu vou comentar isso aqui inteiro. Só para vocês, a gente ver aqui que o teste não passa. Ó, só para a gente fazer aqui a brincadeira aqui dos testes. Então, olha só. Faltou eu anotar aqui com @teste. Então, vamos passar este teste aqui. Olha só. A lista está desordenada porque eu não mexi ainda. O primeiro item é 25. Então, se eu rodar os dois testes aqui da classe toda, tá vendo? Eu tenho o bubble funcionando e o insertion não funcionando. A gente já implementou. Vamos ligar o insertion para funcionar. Então, tiramos os comentários aqui. Vamos lá executar o bubble. O nosso teste quebrado aqui. E olha lá. O insertion também está funcionando. Então agora eu tenho dois testes aqui. E olha só que interessante. O bubble ordenou a mesma lista em 32 milissegundos. Mas olha só quantos milissegundos o insertion levou. 2 milissegundos para fazer a mesma coisa. Então, entendeu? A velocidade que você separar um cara e falar assim, tipo, separei o 25, na verdade eu separei o 21 e perguntei, ele é maior que o 25? Não, então troca. Ele é maior que o 25, troca. Foi trocando até todos os itens estarem no seu devido lugar. Então foi 25 comparando com 21, até ele for achando, eu itero menos na lista. E aí eu tenho uma performance muito maior. Mas vale lembrar de uma coisa: se a lista for muito grande, este cara é pesado. Então, depois desse aqui, vamos brincar com o próximo algoritmo. Agora, o próximo que a gente vai falar aqui é o merge, tá? O merge sort é os caras que aqui é os caras que a gente usa
para poder fazer ordenação em uma alta escala de dados, tá? É, este cara aqui, qual é o princípio dele? Do merge sort. Você vai quebrar a tua, você tem ali a tua lista, né? Você vai quebrar ela no meio, depois quebrar esses dois meios no meio, esses dois meios no meio, você vai quebrando, quebrando, quebrando no meio, e aí você vai fazendo as trocas de baixo para cima, até que você chega na última ordenação, você tem praticamente tudo ordenado, você só precisa encaixar as coisas no lugar. Então você tem duas fases dentro desse cara. A primeira fase a gente chama de splitting, que é o que? Quebrando. Existem outros jeitos, eu já vi várias implementações de merge sort. A mais comum que eu vejo é a que eu vou usar aqui agora, que é eu vou dividindo o dado recursivamente até eu chego num limite que é o meu. Eu calculo meu limite. Falar assim, cara, quanto que é o meu limite máximo de que eu posso quebrar, porque óbvio, a menor peça vão ser 2 itens, né? Porque você vai comparando ali 2 itens. E aí na segunda fase, que é a hora que você recursivamente andou por toda a sua árvore de dados, você começa a fazer o merge deste cara aqui. Então, vamos brincar aqui como é que isso funciona no código. Vai ser a mesma coisa que a gente fez anterior. Então, vamos começar pelo teste aqui. Então, vamos criar o nosso terceiro teste aqui do terceiro algoritmo. Então, void ordena usando merge. Vamos chamar de merge. Joia. Não vamos esquecer de marcar esse cara aqui com o @teste. Vou pegar aqui o mesmo cara aqui, lista ordenada, sorting, ponto. Vamos chamar de merge sort. Chama aqui merge sort, é o mesmo nome que a gente está todo mundo, onde eu passo a lista desordenada. Ótimo. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou validar se esse cara aqui está funcionando. Então a primeira coisa aqui, vamos criar um método lá. Cria o método. Já vou refatorar aqui para lista ordenada. Lista. Podia ser desordenada mesmo, né? Bem esperto eu. Mas tudo bem. Só para a gente ver o teste aqui agora, ó. Se a gente for pegar aqui, ó, só para vocês verem, ó, ele vai quebrar. Porque mesma coisa, ó. Tem 25, ele não ordenou nada. Então, se eu rodar aqui agora, minha classe aqui tem 3 testes. 2 passam, o terceiro não, porque eu não tenho o método de merge implementado. Mas agora começa a brincadeira aqui, tá vendo? A gente já começou com um erro aqui, tá? Por quê? O algoritmo de merge, lembra que eu falei para você que ele é recursivo e ele vai quebrando do meio para o meio, certo? Então, vamos refatorar alguma coisa, vamos começar refatorando pelo teste. Então, vamos voltar lá no teste, que é eu preciso passar para ele uma posição inicial, porque toda lista desordenada tem que ter a posição inicial e final para eu ir fazendo as quebras. Então, a posição inicial, no caso, sempre quando ele começa na 0, e depois na ponto e o próprio tamanho dele. Olha só, o método não tem, porque aquele método só espera um algoritmo. Então, não, mas olha onde eu tô fazendo besteira, mano. Mas tô no lugar errado. Ainda bem que eu vi. Opa, legal. No merge. Ótimo. Então significa que eu tenho que vir aqui e corrigir o meu merge sort para dizer que eu tenho 2 pontos de entrada, que é o que? É um int start e um int end. Pode ser início, fim, start, end. Aí depende muito do teu gosto de implementação. Eu costumo chamar de start end.
Então, ótimo. Agora, a primeira coisa que você precisa fazer é você precisa estabelecer um limite, né? Por quê? Porque é dentro desse limite em que você vai fazer toda a mágica acontecer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no limite aqui, eu vou falar assim, ó, se o start for menor que o fim menos um, não faça mais nada. Você acabou, você vai executar o teu carinha. Se não, eu começo aqui a calcular. Então vamos lá. Eu preciso primeiro fazer o splitting. Então para isso eu preciso calcular aonde está o meio desta minha lista ordenada. Então a brincadeira é int. Vamos chamar de meio. Mit, por exemplo. Você pode chamar de meio. Vou somar o start mais o fim e divido por 2. Na verdade, olha a matemática. Eu tô, ó, parabéns. Ali ia dar errado porque eu ia dividir o end por 2. Ponto vírgula. Joia. Achei o meio. Aí vem a brincadeira. Quando eu entrei aqui dentro, eu preciso separar em esquerda e direita. Eu vou criar literalmente uma árvore binária aqui. Então eu vou chamar o meu próprio método de novo, merge sort de volta. Só que eu vou falar assim, ó, esse daqui, vamos dizer assim, é a lista da direita. Então, é o lista. Ó os nomes que eu tô dando aqui. É lista ordenar, né? Não é ordenada. Ordenar. Vamos corrigir aqui para ficar bonito. Então, vamos chamar aqui, ó. O lista ordenar. Eu passo a minha lista ordenar, porque estou quebrando. Aqui vai ser a primeira vez. O start e o fim é o meio. E depois eu chamo ela novamente e falo assim, ó, lista ordenar. Agora eu começo do meio para o fim. E eu vou deixar isso aqui executar N vezes até ele estar pronto. Só que aqui, se vocês repararem, ó, vamos rodar o teste. Vai continuar dando errado. Por quê? Porque eu não estou fazendo nada, eu só estou splitando dados. Aqui começa a mágica toda. Eu preciso agora ordenar. Posso fazer esse código dentro deste método ou posso fazer este código fora deste método. Tanto faz. Na implementação que eu fiz aqui, eu fiz fora. Então eu criei um método chamado merge, onde eu vou passar a lista ordenar, vou passar o início, porque fica mais fácil de você depois separar a lógica de coisa, o meio e o fim. Joia. Vou pedir para ele já criar esse método aqui. Olha, ele está falando para importar. Importar não é uma boa solicitação. Vamos criar ele aqui embaixo, então. Esse cara aqui encerra aqui. Esse método só vai ter isso. A chave de baixo vai ser o carinha aqui de baixo. Vamos criar aqui o public static void merge. Este cara, ele recebe o int, a lista de lista ordenar. E eu recebo o começo, meio e fim. Lembre-se que ele só vai executar depois que ele terminar todas as recursões. Aí ele vai entrar aqui. Lembre-se, isso é faculdade, recursividade. Int start, int mid, int end. Ótimo, então eu comecei. Tem o início, o meio, o fim e a lista que eu quero ordenar. Aqui começa. Esse cara, ele é complexo. Por quê? Porque na verdade você tem que começar a falar assim, cara, beleza, entrou uma lista. Eu vou criar uma lista secundária para receber todos os meus itens. Então vou chamar de nova lista. Essa lista secundária. Ele é um new int de start menos end. Joia! Então eu vou começar, lembre-se, são listas bem menores do que aquela que eu fiz, porque lembre-se, eu só vou pegar
dois pontos. Vou criar alguns ints aqui, int i. Deixa eu pensar aqui, esse cara vai ser o start. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou alternar, eu vou trocar esses valores. Tá? O int m passa a ser o meio e o int pós, um int de posição igual a 0. Porque vocês vão entender que eu vou sempre começar na posição 0. Então, o primeiro passo do merge sort aqui, vamos lá, são 3 passos. Tá vendo? Ele é complexo, só que ele é extremamente performático. Eu vou usar vários whiles aqui dentro. O primeiro passo que eu vou fazer aqui, eu vou falar assim, ó, a partir do start, se o i ele for menor que o meio e o meio for menor que o fim, eu estou falando aqui ainda de posições, tá? Aqui eu estou andando na lista, então eu falo assim, ó, o int é menor que o start é menor que o meio e o meio é menor que o fim. Então o que eu preciso fazer aqui? Eu vou fazer um if nesse cara aqui, se eu chegar nessa situação, dizendo se a posição i deste cara for menor ou igual que o cara da posição m deste cara. Olha que complexo isso. Eu vou trocar aqui, eu vou fazer, ó, o cara da nova lista, o cara lá da nova lista, na posição mais, ou seja, eu vou criar na posição 0 lá do cara da nova lista, mas depois eu já vou andar um no position. Eu poderia fazer isso aqui em 2 linhas, tá? Poderia fazer position, depois position plus plus, ou position mais 1, tanto faz. Ele vai receber o lista ordenar de, então ele vai receber, porque é menor ou igual, então a primeira posição recebe o i, e eu já vou andar mais um valor no i. Porque lembre-se, enquanto o i, opa, que doideira, apertei o teclado errado aqui. Porque o i aqui, ele vai ler do mid para eu poder andar. Se este cara, isso aqui poderia ter sido feito em 4 linhas, tá? Poderia ser, por exemplo, nova lista, 3 linhas, nova lista position recebe o i, e depois position plus plus, y plus plus, ou position igual a position mais 1, y igual a y mais 1. Isso é para mostrar os diferentes tipos que a gente pode implementar um código aqui. Tá, mas e se não for? For ao contrário, ele for maior que o i for maior que m. Então eu já aproveito e faço o seguinte. Na nova lista, na mesma posição do cara, é o contrário, porque se ele for maior, então eu vou trocar ele de lugar no lista ordenar, mas com o item na posição m, e eu já somo m, o meio, também com uma posição. Doideira, né? Mas calma que isso não acabou. Isso aqui eu fiz as trocas das posiçõezinhas. Joia, agora eu preciso olhar no final deste processo aqui se o i ele é menor que o meio. Porque lembre-se, eu vou estar entrando cada vez mais na recursividade. Ele vai executar isso aqui n vezes. Se o meio, se o i for menor que o meio, nesse finalzinho aqui, e eu também faço uma troca aqui de nova lista de position mais. Já somo o position e eu recebo, na verdade, eu vou executar essa mesma linha aqui, ó. Cara, e você pode debugar isso aqui linha a linha pra você ver que doideira bonita que fica. Faço a mesma coisa com M, para garantir a coisa. Só que o M, lembre-se, o meio, ele tem que ser menor que o fim. Então, quanto o meio for menor que o fim, só que aí eu faço
o else aqui do lado. E eu garanto também as trocas, porque lembre-se, recursividade. Eu vou estar voltando, eu vou estar voltando. Tem um último item aqui que é só para você garantir. Você põe aqui no final aqui, você faz aqui, ó. Você pega o position, seta ele no 0, só para você garantir. Você já pega aqui o i igual, já faz o i receber o início. Então você tem duas, o position e o i, tá? Enquanto o start for menor que o fim, você então soma o i++ e soma o position também depois no final desse processo. E depois você só faz o que? Você pega o i na posição i. Isso aqui é só para você ajeitar no final, a hora que as coisas vão juntando. Ele recebe da nova lista o item na posição. E aí você vai devolvendo para a lista os caras que você ordenou na nova lista até você ter aí o teu cara completo. Isso aqui é só para você navegar dentro deste cara aqui. E aí, vamos rodar o teste? Se eu implementei certo. Opa, eu implementei errado. Ó. Eu errei algum ponto do meu array e eu criei um array negativo. Aonde foi que eu errei? Então vamos comparar aqui com a minha antiga implementação. Então vamos lá. Ó, olha onde eu comecei errado. Eu comecei fim, o início menos o fim. Na verdade é o fim menos o início. Porque vai dar número negativo, ó, tá vendo? Eu criei um negative array lá, ó. Por isso que eu falei, olha aí, tá vendo? Faz certo que dá certo, Sérgio. Olha aí, mais um, tá vendo? Ó? Que ele ainda performou mais rápido que o insertion. Ele conseguiu ordenar uma lista pequenininha em 1 milissegundo. Cara, esse é um princípio, esse princípio de quebrando recursividade. Você vai ajustando os quadradinhos aqui do lado e vai voltando, e vai voltando, e vai voltando, e vai voltando, e vai voltando. Isso aqui é utilizado muito, sabe aonde? Em algoritmos de MapReduce, por exemplo. Em um NoSQL da vida. É muito legal esse cara. Joia, vamos falar agora então do próximo algoritmo? O próximo cara nessa mágica toda é o Shell Sort. Shell Sort ele é um cara muito interessante. Se você tem, por todos esses algoritmos que eu mostrei até agora, Bubble, Insertion, Merge, se a lista estiver completamente desordenada, eles dão uma, apesar de eles terem bastante performance, eles dão uma patinada. Existe um algoritmo que você consegue lidar com uma lista completamente desordenada. É o Shell Sort. A ideia do Shell Sort é que numa primeira passagem que você for entrar aqui, você vai olhando para os vizinhos mais distantes, em vez de você olhar para o próximo item, e vai criando sublistas, e a cada passagem você vai andando nas sublistas e mexendo. É tipo como se fosse montando um cubo de Rubik da vida ou alguma coisa disso, que você vai diminuindo as sublistas até num ponto que você só tem uma lista com toda ela ordenada. Esse cara aqui, ele só tem um ponto de atenção, ele não é para Big Data, tá? Ele vai performar em listas e datasets de tamanho médio. O que eu já vi aqui, até uns 6.000 elementos ele vai performar legal. Depois disso, ele começa a dar uma patinada. A não ser que essa lista acima de 6 ela já esteja parcialmente ordenada. Ela tiver algum nível de ordenação. E aí você vai ter sim uma performance legal. Então vamos ver como é que a gente poderia implementar esse cara aqui no Java. Então vamos voltar ali para o IntelliJ. Vamos voltar lá para a nossa classe de testes. Então nós vamos criar mais um teste aqui. Então aqui vamos criar o teste agora, void ordena usando
shell da casca da tartaruga shell. Então vamos lá, shell. Se colocou aqui, vamos marcar como teste aqui, arroba teste, joia. Mesma coisa. Então vou copiar essa linha aqui de cima. Opa! Aqui vira o sorting ponto. Vamos criar aqui shell sort. Este cara aqui você não precisa marcar pontos porque não tem recursividade, você só precisa passar a lista. Então você só vai passar a lista desordenada aqui. Pá. E a gente vai copiar esse assert nesse método aqui pra gente falar assim, cara, legal, estamos aqui. Vamos criar um método lá. Create método. Opa, vamos voltar lá. Se eu for para rodar esse cara, vocês já sabem, né? Ó. Não funciona. Tá quebrando. TDD na veia, gente. Vamos lá. Vamos executar todos os nossos testes. Não está passando. Shell sorting ainda está quebrando. Olha só, o insert agora performou até um pouquinho melhor nesse caso aqui que o merging. Olha que interessante. Então vamos lá. Agora a gente tem que começar a implementar esse carinha aqui. Então vamos lá para o shell sort. Eu vou aqui, lista, ordenar. Vou chamar de ordenar. Só para ficar compatível com o código que eu já joguei no GitHub, tá? É bem maldade. Agora vamos lá. Lembra que eu falei para vocês? Eu preciso calcular distâncias. Então a primeira coisa que você sabe que eu preciso colocar aqui, eu poderia passar como entrada desse método o tamanho da lista, mas como eu vou precisar só dentro do método, vou criar aqui, ó. O tamanho é o lista ordenar.length. Ótimo. Agora eu sei o tamanho da minha lista. Aí começa a brincadeira. E eu preciso criar as sublistas a partir das distâncias. Então eu vou criar um for aqui, onde eu vou chamar um cara aqui de int, que eu vou chamar esse cara de distância. Esse carinha aqui, ele recebe, eu vou cortar ele na metade da lista. Então ele é o tamanho dividido por 2. Enquanto a distância for maior que 0, joia. Recuperando aqui. Opa. Então vamos lá. A distância for maior que 0. E aí eu recebo a distância aqui. Eu vou calcular ela a partir do mod de 2. Então eu sempre vou receber. Vou dar um incremento aqui na distância. Porque eu vou criando. Dentro daqui eu vou calcular. Eu vou começar a criar as sublistas. Então a sublista vai ser o que? Um int i que recebe a distância. Enquanto i for menor que o tamanho, ou seja, eu vou somando i mais mais. Doideira, né? Isso daqui. Vocês vão ver que isso aqui vai funcionar perfeitamente bem. Tá. Agora eu vou criar um temporário, um valor para eu receber da lista a posição i. No momento que eu tiver aqui, que eu entrei aqui, porque lembre-se, distância sempre vai ser o tamanho dividido por 2. Depois eu vou complementando com o mod de 2 aqui, né? Legal, joia. Aí eu vou criar um j que ele começa em 1. Não, em i. Que ele recebe o valor de i. Por quê? Porque aí eu vou fazer aqui um while, ó. Porque aí eu vou andar dentro da sublista. Enquanto, então, esse j ele for maior ou igual que a distância e aqui, o truque é aqui, eu vou pegar o item j da lista menos a distância. Eu estou andando, ele for maior que o item que eu separei aqui, que eu reservei aqui no temporário, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer então
que o lista ordenar na posição J, ele recebe o lista ordenar, porque ele é maior, lembra o do temp? Então eu vou trocar esse cara aqui, só que menos a distância. Eu vou trocar justamente por esse item que eu vi que ele é maior que o temporário aqui. Porque o temporário na verdade é o J, que na verdade era o I. Doideira! Só que aí eu falo assim, ó, J, você agora diminua a distância. E aí ele vai voltar aqui e vai andar nessa lista aqui, até que no final disso tudo aqui, que ele terminou aqui, lembre-se que eu joguei o J menos distância, o temporário. Esse temporário devia estar aonde? Ele vai estar na posição J. Então o J recebe o temporário, o temp, né? E, cara, dividi por 2, criei sublistas, andei nas sublistas, fui trocando todos os itens até que eu chego na lista final e eu tenho um cara só funcionando. Vamos ver se eu implementei certinho ou se eu errei? Vamos executar os testes. Opa, usando o shell também passou. Você viu que ele, ó, aqui comparou aqui o insertion e o merge com milissegundos, mas o shell ele me jogou aqui 2 milissegundos. Por quê? Eu falei assim, ele é feito para datasets mais bagunçados e maiores. Quando você tem um cenário como esse, ele talvez não seja o ideal. E aí talvez seja o seu ideal aqui você usar aqui um insert ou um merge. Mas você pode ver que o bubble é sempre o caos, né? Ó, não importa o tamanho, o bubble é o cara que você deveria colocar na sua lista como evite. Vamos para o último método então? Vamos trabalhar nesse último aí? Bora lá! Então vamos lá, vamos falar de selection sort. Selection é uma parte interessante. Vocês viram o nosso exemplo. Mas, com menos performance aqui é o bubble, certo? O selection, na verdade, é uma tentativa de melhorar o bubble, minimizando a quantidade de trocas e passagens para falar para mim, cara, vem cá, eu vou fazer menos passagens para eu obter o mesmo resultado e para poder esse cara aqui funcionar legal. Então, ele é uma melhoria do Bubble Sort, mas ele ainda vai ter um calcanhar de Aquiles, que ele é melhor que o Bubble Sort, mas ele ainda não é feito para datasets muito grandes. Datasets muito grandes você pode usar o Shell ou o Merge. Então, vamos ver essa a implementação? Vamos no mesmo princípio. Vamos começar com o nosso teste aqui. O último teste do nosso código. Arroba. Ó, da onde eu tirei arroba tua? Que doideira que eu fiz aqui, velho. Pera aí. Ó, que sassa. Vamos lá. Vamos criar um método aqui, void ordena usando selection. Vamos colocar esse teste aqui. Opa, vamos corrigir aqui. Abre e fecha. Arroba teste. Rumba, 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 e rumba, rumba, rumba. Então, mesma coisinha aqui, mesmo cara maroto. Vamos lá. Vamos criar aqui o sorting ponto selection sort. Mesma coisa que eu não preciso passar no e-mail, enfim, nada, eu só preciso passar a lista. Então vamos passar a lista aqui. Vamos copiar o assert equals aqui. Vamos deixar ele só criar um método. Só para a gente executar os testes aqui para você ver. Opa, eu acho que... Ah não, olha lá. Tá vendo? Ó? O selection já quebrou. Mesmo motivo. Ó. Porque esse carinha aqui roubou toda a cena do coisa aqui e ele não está funcionando. A lista está desordenada. Joia, porque a gente tem que implementar, né? Então, vamos fazer aquele mesmo refactor aqui. Agora vamos ao princípio. Lembra que eu falei que ele é uma melhoria do Bubble. Então, ele começa basicamente igual ao Bubble.
mas não totalmente igual ao bubble. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é que int i igual a 0. Nós vamos começar com um for para entrar na lista toda. I menor que lista ordenar ponto length. A gente vai andar por toda a lista. A gente não vai pular mais o último item, porque o último item não tem lista para frente. Aqui não tem nada a ver. A gente só vai fazer uma... como a gente não vai passar pela lista toda todas as vezes, a gente não precisa mais se preocupar com este detalhe. Vou criar um índice baseado na posição onde está meu i para cada for. Aí eu vou fazer a segunda interação. Então eu vou falar para você, assim, o int, o j, ele vai começar em que posição? Na posição i mais 1. Eu vou pular o i um nível. Enquanto, tá vendo? Estou na primeira posição, estou começando a partir da segunda posição. O j for menor que a lista ordenar.length. O i recebe mais. Agora aqui eu faço um if marotão aqui, onde eu vou olhar e falar assim, cara, o lista ordenar na posição j, ele é menor que o índice. Se ele for menor que o índice, eu vou dizer para você, o índice recebe o j. Tá vendo que eu não vou fazer troca nenhuma? O índice é menor que o j. O índice é igual a j. O índice recebe o j, porque eu vou fazer a troca fora do for. Eu só vou fazer isso daqui, porque, beleza, achei o índice o recebe o j. Aí eu vou criar uma troca aqui. Eu vou dizer que ó, o menor número ele recebe a posição do índice, porque ele é o menor número. Eu já sei que ele é o menor número. Aí eu troco o lista ordenar na posição do índice. Ele vai receber o lista ordenar na posição de i. E aí depois eu falo assim, putz, legal, e agora quem que é o i? O i passa a ser o menor número. E olha só, vamos executar aqui agora todos os meus testes. Opa, alguma coisa aconteceu errada aqui. Aqui, ó, ele não está nem parando mais. Vamos dar um stop aqui. Cometi algum erro aqui. Vamos olhar aqui. I igual a 0. A lista tem que ser menor que a lista ordenar 0. O i mais. O índice ele recebe i. Aqui o j ele passa a ser o i mais 1. O j ele é menor que a lista ordenar. Ah, olha aí, ó. Olha a cabecice. Eu não estou somando o j, eu estou somando o i. Eita, nós. Vamos lá, run. Ah, garoto! Agora todos os testes passando. Tá vendo? Ó, um índice errado. É, garoto. Tá vendo? Todos os testes passando. Interessante que tá vendo, ó. Se você for olhar aqui, isso aqui é algum bug da interface visual, tá? Porque isso daqui é o tempo do bubble, esses 32 milissegundos. Não é o tempo do selection. Na verdade, ele deslocou um cara para baixo aqui. Vamos ver se eu executar por aqui, ele faz isso. Porque ó, se eu usar só o selection, vamos ver se ele está demorando todo esse tempo mesmo. Não, ó, ele está demorando 32 milissegundos. Ou seja, ele... Mas o bubble 29, tá vendo? Ó, ele não resolveu muito o bubble, tá vendo? Por mais que seja aqui por uma lista pequena e desordenada,
ele joga um tempo bem somado e ruim dentro do meu dentro do seu cenário. Esses tempos também são meio porque o Bubble passou a ter, acho que é o tempo que ele levou para executar todos os testes aqui. Talvez eu possa colocar um timing aqui para a gente poder ver melhor esses tempos de execução. Então vamos lá, gente. Qual é a parte interessante que a gente tira daqui, tá? Vou ser honesto com você. A linguagem tem muita coisa pronta, então aqui foi só para a gente ver como é que funcionam esses algoritmos. Eu vou te dar uma grande dica aqui. Se for pegar pequenos datasets, cara, não precisa usar um merge, um shell. Você vai adicionar complexidades que você não precisa. Você pode usar um bubble, às vezes se for muito pequeno, um bubble, por mais que ele seja ruim, ele te resolve, mas um selection pode te resolver e tudo mais. Se o dado estiver parcialmente ordenado, você pode usar um insertion. Grande dataset, vamos para o merge, vamos para o shell. O importante aqui é a gente entender como esses algoritmos funcionam, cara. Tente implementar isso em casa. Pega aí o código do meu repo, eu vou botar o repo aí. Tenta entender como isso funciona, debuga, olha, faz o código, reimplementa. É legal a gente entender e fica ligado aí. Assina o canal, assina o sininho, que no próximo a gente vai falar de algoritmos de busca, no próximo vídeo desse aqui. E um abraço aí para todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo.